dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo. Hoje para vos vir falar da Guerra Fria. Há quem pense que a Guerra Fria começou talvez durante a Guerra da Coreia, em 1953, ou então durante, de alguma forma, em 1962, com a crise da Baía dos Porcos, da Bay of Pigs. Não foi aí. A Guerra Fria começou muito antes da Segunda Guerra Mundial ter acabado. Se tivermos a capacidade de antever as consequências e as razões do que é que fez a Guerra Fria ser a Guerra Fria, compreendemos que a Guerra Fria começou com o Projeto Manhattan. Ou seja, com o desenvolvimento do Projeto Manhattan, que foi o proporcionador e o criador da chamada bomba atómica como nós a conhecemos. Foi aí que começou a criar um desequilíbrio militar e de alguma forma de poder entre o Oeste e o Oeste. Algo que a União Soviética, a Rússia, nessa altura, que se tornou mais tarde a União Soviética, não podia de forma alguma permitir para sentir-se de alguma forma protegida ou de alguma forma ter os seus interesses protegidos com uma desigualdade de potência militar tão grande como era a bomba atómica do lado americano. O que é certo é o seguinte: a Guerra Fria não teve nada de frio. A Guerra Fria foi sangrenta, foi extremamente mortífera e foi uma guerra super quente que trouxe muitas guerras entre vários países suportadas ou pela América e pela Rússia de um lado, e foi assim que de alguma forma a América e a Rússia continuaram a combater-se através de, aqui na América nós chamamos de Proximate Wars, ou seja, guerras de proximidade, em que cada um lado suporta o outro lado, como atualmente acontece com a Ucrânia. Quem está a suportar a Ucrânia é a NATO, tendo como grande incentivador desta guerra a América contra a Rússia outra vez. Por isso continuamos durante a Guerra Fria. A Guerra Fria na realidade não acabou com Gorbachev. Desafortunadamente não acabou com Gorbachev nem com Boris Yeltsin. É errado pensar que a Guerra Fria acabou aí. Não acabou, porque infelizmente a procura de poder por ambas as partes nunca terminou. Mas o que é certo e importante é aqui saber é o seguinte: não foi a Baía dos Porcos, aqui em Cuba, com a crise dos mísseis de Cuba, em que a América e a Rússia tiveram à beira de um conflito nuclear. Esse conflito não aconteceu praticamente por milagre, por várias razões. Eu vou dizer aqui duas só para vocês compreenderem o quanto perto tivemos do chamado DEFCON 1. A América esteve em DEFCON 2 durante vários dias. DEFCON 2 é, digamos, a preparação para a guerra em si, que é o DEFCON 1. Houve isto é quase estúpido. Aqui perto de onde eu moro existe uma cidade que chama-se Morristown. Morristown é um sistema de controlo de tráfego aéreo e de alguma forma de detecção de bombas nucleares. Alguém por acaso lembrou-se de fazer um teste de mísseis sem avisar ninguém. E acontece o seguinte: a América quase pensou que estava a ser atacada pela Rússia com mísseis nucleares. O que não aconteceu, mas podia ter acontecido. E quase que o presidente deu ordem de lançamento da bomba. Uau! Tivemos por um fio. Isto da parte dos americanos. Na parte dos russos, durante a crise da Baía dos Porcos, da Bay of Pigs, num submarino, 3 oficiais eram responsáveis pelo lançamento de bombas nucleares. E derivado à crise que estava a acontecer, 2 oficiais permitiram o uso da bomba nuclear. Só quem parou isso, graças a Deus, foi um jovem, na altura ainda jovem, oficial russo, que disse não.
não lançaremos esta bomba enquanto não tivermos razões para, de alguma forma, podermos ter a certeza que a América atacou a nossa pátria. Não vamos ser os primeiros a mandar uma bomba nuclear sem, de alguma forma, termos confirmação da nossa parte que essa bomba foi, de alguma forma, detonada em território russo. 2 oficiais disseram sim. Graças a Deus houve alguém entre aqueles senhores que teve a capacidade de dizer não. E teve a capacidade de parar o que teria sido a destruição da humanidade como a conhecemos. Mas a Guerra Fria foi, acima de tudo, um teste para a humanidade. O que aconteceu durante a Segunda Guerra Fria foi um aceleramento desenfreado da corrida ao armamento. Testes e mais testes e mais testes para poder avançar com uma bomba maior, com uma bomba mais potente, com sistemas de lançamento mais eficazes, com velocidades mais rápidas para poder fazer de alguma forma com que a outra parte pudesse de alguma forma não ter a capacidade de sobreviver em caso de um ataque nuclear. Nessa altura criou-se um sistema chamado como MAD. MAD quer dizer o seguinte: Mutual Assurance Destruction. Em português quer dizer assegurada destruição mutual de qualquer uma das partes. O que quer dizer o seguinte: tu matas-me, eu baterei-te a ti olho por olho, dente por dente. A verdade é esta mesmo, clarificando isto e trazendo isto uma linguagem mais simples. Dás-me uma canelada e dou-te outra canelada. Dás-me uma chapada e dou-te outra. O que quer dizer o seguinte, em que realmente esse sistema assegurava a destruição total de ambos os lados, caso existisse uma triste guerra entre os dois lados. Mas devemos pensar sobre o seguinte: devemos pensar a coisas que aconteceram durante depois da Segunda Guerra Mundial, que nem só a Guerra da Coreia, em que foi suportada pela América no sul da Coreia e pelo norte da Coreia, pela China e pela Rússia, que de alguma forma conseguiram manter o regime do norte de Coreia onde nós o conhecemos hoje, até onde nós o conhecemos hoje. Porque primeiro foi governado pelo avô do Kim Jong-un, depois pelo seu pai e atualmente pelo Kim Jong-un, como todos nós o conhecemos, não é? Uma coisa é certa: a América continua a manter uma força militar presente na Coreia do Sul de 56 mil militares ativos. Incrível. Isto pela parte da Coreia. Mas uma das maiores atrocidades, de alguma forma, e guerras mais sangrentas que existiu durante a Guerra Fria, e que foi também um proxy war, que foi uma guerra de proximidade entre a Rússia e a China, entre a Rússia e a América, foi, sem dúvida, a Guerra do Vietnã. Foi uma guerra realmente brutal. A América usou aí armamento como o napalm e experimentos de outras bombas realmente que foram horríveis. Sem usar bombas nucleares, mas usou aí bombas horríveis, que mataram mais de 1 milhão de vietnamitas. Os americanos queixam-se, sem dúvida, com toda a razão, né? Morreram 58 mil americanos. Mais de 40 mil em combate e os restantes de feridas e ferimentos em combate. Foi triste para a América. Esses jovens que morreram não tinham que ter morrido. A guerra entre a América no Vietnã e o norte do Vietnã, a América estava unicamente a suportar o sul do Vietnã para que não se transformasse mais num regime comunista suportado pela União Soviética. E com medo do efeito dominó de, se o Vietnã se tornasse comunista, talvez o Burma, talvez o Camboja, a Índia e a Tailândia e outros países naquela área se pudessem tornar também comunista. Esta foi a razão que levou o presidente que sucedeu ao John F. Kennedy, depois da morte de John F. Kennedy, foi, sem dúvida, ele
que de alguma forma levou essa guerra a prazo. Porque há quem acredite que o John F. Kennedy foi morto porque ele era contra esta guerra. Ele não queria de forma nenhuma entrar nesta guerra. Há quem acredite que foram de alguma forma as indústrias bélicas na América que criaram condições com o FBI para poder aniquilar que os travava de entrar numa guerra e por sua vez trazer riqueza a essa indústria bélica que a América tem, que é a maior do mundo, sem dúvida. Mas uma coisa é certa, Lyndon B. Johnson foi que era o vice-presidente da altura do John F. Kennedy, tornou-se presidente da América. E foi ele, sem dúvida, que de alguma forma começou esta guerra realmente horrível, em que houve coisas que aconteceram ali que realmente não existe perdão na explicação para eles. O que é certo é o seguinte, isto da Guerra Fria não foi só uma guerra de armamento, mas foi uma guerra principalmente de armamento, de corrida ao armamento. A América testou bombas em biquíni, de hidrogênio, de bombas de neutrões, bombas, as chamadas bombas de hidrogênio, não é? Que são realmente incríveis, com o maior conhecimento de enriquecimento do plutónio e do urânio. Compreendeu-se como melhor explorar as forças que podiam ser tiradas desses dois metais, não é? Que não deixam de ser metais, apesar de ter uma camada atómica, uma nuvem atómica de 236 a 238, e depois de enriquecido podem chegar muito mais longe. Ainda é de alguma forma secreto até quando se pode enriquecer o plutónio ou o urânio. O que é certo é o seguinte: criou-se bombas abomináveis, criou-se bombas como o Tsar Bomb pela Rússia, com mais de 75 megatons, o que é horrível. Imaginemos que a bomba de Hiroshima tinha apenas, essa chamada Little Boy, tinha apenas 15 kilotons. Que foi lançada em Nagasaki, o Fat Man, no dia 8 de julho, no dia 8 de agosto de 1945, tinha apenas 18 kilotons. As bombas atuais, que normalmente são parte do Tridente, que é o sistema que a América tem nos submarinos, têm aproximadamente cerca de 475 megatons cada ogiva, que faz parte de um sistema MIRV, que é... O sistema MIRV é quando um míssil transporta várias ogivas. Isto chama-se o MIRV, que é o Multiple Entrance Vehicles. O que é certo é o seguinte: criou-se bombas horríveis. Daí criou-se os ABMs, criou-se os ICBMs. ICBM deu Intercontinental Ballistic Missile, quer dizer, são os mísseis intercontinentais. Podem ser mandados da América, do centro da América, até à Rússia, e em meia hora estão lá. A velocidades realmente incríveis, 17.000 a 27.000 km por hora. Ninguém sabe ao certo, porque continua também a ser secreto essa velocidade. Mas a Rússia tem o mesmo sistema. E a Rússia, para além desses silos que detém no seu terreno, também tem bombas nucleares móveis. Atualmente, a mais poderosa delas todas é o Saturn II. O Saturn II tem a capacidade de destruir um estado do tamanho do Texas ou um país do tamanho da França com um simples lançamento de um Saturn II. O que é horrível, realmente. E consegue viajar a velocidades realmente acima de tudo aquilo que hoje temos a capacidade de interceptar. São velocidades supersónicas, cerca de 27.000 km por hora. Ou seja, um míssil lançado da Rússia até a América leva unicamente 9 minutos. 9 minutos não dá tempo para ninguém reagir. Depois de ser detectada, já é tarde. Já foi. É mais ou menos isto, não é? Mas uma coisa é certa. Sem dúvida, a Guerra Fria trouxe também
uma corrida desenfreada entre a América e a Rússia sobre a conquista do espaço. Esse Sputnik foi o primeiro satélite lançado pela Rússia, foi de alguma forma uma chapada sem mãos na cara da América, derivado ao seu desenvolvimento tecnológico, que a Rússia tentava mostrar ao mundo os seus avanços a nível tecnológico. A América ficou de veras triste. A América, houve uma revolução dentro do governo americano para de alguma forma poder aí fazer algo realmente que fosse mais substancial do que apenas um satélite. Mas o que é certo é o seguinte: a Rússia foi o primeiro país a atingir o espaço. Depois veio Yuri Gagarin, foi o primeiro homem a poder viajar no espaço. Mas foi sem dúvida pela vontade incrível de fazer a América grande que John F. Kennedy fez esse discurso chamado The Speech of Peace, onde ele disse que a América, até ao final da década dos anos 60, certamente poria um homem na Lua. Não porque era fácil, mas sim porque era difícil e porque a América estava preparada para dar o seu melhor, para poder de alguma forma ultrapassar tudo aquilo que era possível nos dias de hoje. A América iria dedicar-se de uma forma tão apaixonada sobre este tema que a América conseguiria pôr um homem na Lua até ao final da década de 1960. Isto foi sem dúvida uma revolução tecnológica. Foram mais de 450 mil pessoas que participaram neste projeto Apollo, que levou o homem até à Lua nesse dia 21 de junho de 1969. Isto devemos ter em consideração. Isto não foi só uma guerra de desenvolvimento militar, foi uma guerra também a nível tecnológico. Foi uma guerra de mostrar quem era a sociedade mais desenvolvida, quem era a sociedade que podia trazer ao seu povo maior felicidade, maior progresso e de alguma forma maior desenvolvimento, e com esse desenvolvimento uma maior alegria e uma maior prosperidade da civilização. A América provou sem dúvida que estaria mais preparada para todos os níveis nesse sentido. A Rússia praticamente voltou-se mais para dentro e manteve essa cortina de ferro, como era chamada nessa altura, desde o Muro de Berlim até às miriades da China. Mas uma coisa é certa: durante a Segunda Guerra Mundial, durante o período da Guerra Fria, a América perdeu por 14 vezes armas nucleares. Uma bem conhecida foi sobre Espanha, sobre Palomares. Foram perdidas 4 bombas de hidrogênio. Um avião abastecedor de combustível chocou com um B-52 e de alguma forma fez com que essas 4 bombas de hidrogênio caíssem sobre o território espanhol. Felizmente e graças a Deus, nenhuma dessas bombas explodiu. Mas uma dessas bombas levou 2 meses e meio para serem encontradas, derivado ela ter caído na costa perto de Palomares. Mas uma coisa é certa: quando olhamos tudo para este cenário, tudo aquilo que aconteceu, temos que pensar no seguinte: graças a Deus a humanidade teve a capacidade de sobreviver a esta Guerra Fria e conseguiu nos trazer até o dia de hoje, sem dúvida. Mas há uma coisa que devemos pensar: o seguinte: houve demasiadas fricções, houve demasiadas quase, outra vez, como eu digo, acontecimentos que podiam ter mudado completamente a trajetória da humanidade e aquilo que conhecemos enquanto humanidade e enquanto sociedade. E isto é que realmente devemos ter aqui em consideração. Pelo seguinte: não aconteceu, não é? Mas poderia ter acontecido. Isto esteve perto de acontecer várias vezes. O miúdo conseguiu, por exemplo, nos anos 80, interagir com o sistema de defesa americano e, de alguma forma, através de um jogo incrivelmente estúpido, conseguiu entrar dentro dos sistemas de segurança dos sistemas NORTAT na América e conseguiu dar a ideia de que a América estava a ser atacada por um conjunto de mísseis incríveis vindos da Rússia.
Foi talvez o ponto mais crítico. A América teve ao ponto de estar com o dedo em cima do botão, carrego ou não carrego. Uau! Devem ter sido momentos realmente super tensos e com um stress realmente horrível. Mas o que é certo. A América e a Rússia tiveram aqui vários conflitos que não foram fáceis de lidar. O conflito da Baía dos Porcos, da Bay of Pigs, em Cuba, em que realmente estivemos muito perto de de uma guerra nuclear. O que é certo é o seguinte: Khrushchev e John F. Kennedy tiveram a capacidade de chegar a um acordo e, embora no silêncio dos mortos, como se costuma dizer, não é? A América e a Rússia chegaram a um acordo que a Rússia tiraria os mísseis de Cuba, sim, mas com o acordo da América de tirar os mísseis que a América tinha posto na Turquia contra a Rússia. Esses chamavam-se os mísseis de curto alcance, curto e médio alcance. Em 1972, se não estou enganado, foi feito o tratado de a destruição total dessas bombas de alcance médio. Foi, sem dúvida, o INF. Este tratado foi assinado em 1987, em que realmente acabava com os intermediate range nuclear, mísseis. Uma coisa é certa, algo que eu considero extremamente importante durante a Guerra Fria foi a capacidade apesar de todas as diferenças, ter-se a capacidade de não usar armas nucleares. Ronald Reagan era um anticomunista completamente. Ele fez um discurso na ONU em que ele chamou o governo soviético como um governo do inferno, da evil. Mas uma coisa é certa, mas foi também Ronald Reagan e Gorbachev que de alguma forma conseguiram trazer o desmantelamento da ex-União Soviética, a caída do muro, quando Ronald Reagan disse: Mr. Gorbachev, please tear down that wall. Ou seja, Sr. Gorbachev, por favor, derrube essa parede que dividia o Berlim do Este e do Oeste. Mas Gorbachev realmente foi um homem bom. Gorbachev trouxe à Rússia aquilo que nós todos conhecemos como uma perestroika. A perestroika não quer dizer mais do que a transparência do governo. Segundo ele desenvolveu nessa altura foi o Glasnost e a perestroika. Glasnost queria dizer abertura e transparência por parte do governo russo. Mikhail Gorbachev acreditava que o governo russo, que os russos eram infelizes, precisavam de maior abertura, de maior liberdade, precisavam de acreditar mais nas instituições russas. Por isso, ele ter trazido através do Glasnost e da perestroika, que nós todos conhecemos só como a perestroika, mas o Glasnost queria dizer abertura e perestroika queria dizer, de alguma forma, transparência nas ações do governo. Mikhail Gorbachev não queria que os russos temessem o governo, não queria que o povo vivesse temendo os seus governantes, queria trazer mais liberdade e mais alegria ao seu povo. Ele acreditava que o povo precisava e merecia isso. E sem dúvida ele estava certo. Mas uma coisa é certa, foi sem dúvida a pressão do Ronald Reagan que fez com que isso acontecesse também. Ronald Reagan era um homem com uma capacidade incrível. Ele era uma pessoa extraordinária e tinha uma capacidade de poder dialogar de uma forma amigável, mesmo até com os inimigos, que realmente surpreendeu o mundo inteiro. Pois ele não era muito bem-vindo perante os americanos na altura, derivado a ele ser um ator e ainda por cima ser conservativo.
ele era republicano. O que é certo é o seguinte, esta Guerra Fria foi realmente horrível. Não foi só a Guerra do Vietnã que esta Guerra Fria trouxe. Foi uma guerra civil no Sudão, por exemplo. Foi uma crise no Canal do Suez. Foi mais uma crise no Congo. Foi mais uma guerra no Sudão. Foi mais uma guerra na Rodésia, outra guerra na Bolívia, outra guerra no Sul da África, outra guerra no Iêmen, outra guerra em Angola, outra no Líbano, outra na Libéria, outra no Chá, outra na Etiópia, outra no Camboja, outra na Guiné, outra no Chá, outra na Líbia. Houve outra guerra entre o Afeganistão e a Rússia. Houve várias guerras aqui, as chamadas Proxy Wars. Sem dúvida, uma que é de referência que todos nós devemos conhecer e devíamos ter um pouco ainda na memória, foi a guerra entre a Rússia e o Afeganistão entre 1979 e 1989. Foi aí que a América criou os que nós conhecemos hoje como os Al-Qaeda. Mas a Al-Qaeda foi criada pela América, sem dúvida, para poder derrotar a Rússia. Mas, infelizmente, acabou por morder nos calcanhares da América. E a Al-Qaeda deu, sem dúvida, força aos Talibã e, por sua vez, foi através deles que conseguiram vencer a Rússia, sem dúvida, mas foi também através deles que a América sofreu o que sofreu nos anos 2000, principalmente no ano 2001, nesse dia triste de 11 de setembro às 9 da manhã, em que aqueles dois aviões derrubaram as Torres Gêmeas. Mas o que é certo é o seguinte, o povo Afeganistão sempre foi um povo lutador. Os Mujahideen foram, sem dúvida, uma das maiores tribos de lutadores, de guerreiros que existiu no Afeganistão. E nunca deram por vencido perante ninguém. Independentemente da sua riqueza ou pobreza, mas uma coisa é certa, o povo afegão sempre teve uma determinação incrível contra todos os invasores. Teve contra a Rússia e teve contra a América agora recentemente. É triste, infelizmente, que a ideologia deles seja tão retrógrada e que de alguma forma tente tirar a liberdade ao sexo feminino que lhe é merecido, que lhe é por direito dado por nascença. É incrível que eles continuem a viver ideologicamente numa idade barbárica, numa idade retrógrada e numa filosofia que não tem sentido nenhum nos dias de hoje, nem de hoje nem de nunca, mas que realmente hoje cada vez mais não tem sentido nenhum. Mas uma coisa devemos saber e devemos ter em consideração: o mundo desenvolveu-se brutalmente, desenvolveu-se mais do que alguma vez tivemos a capacidade de pensar que desenvolvemos em tão curto espaço de tempo. Mas uma coisa é certa, e quando pensamos naquilo que eu estava a falar, é que Ronald Reagan foi realmente a pessoa que fez com que Mikhail Gorbachev tomasse medidas para acabar com esta Guerra Fria que existia entre a América e a União Soviética. Com o desmantelamento da União Soviética em 1989, e entre 1989 e 1990, isto já dentro da administração Bush, o Bush, ou a sua administração, através de um chamado James Baker, prometeu à Rússia que se a Rússia saísse da Alemanha Ocidental, que a NATO e a América não moveriam um centímetro as suas forças para além da Alemanha do Oeste. O que é que acontece é o seguinte: depois disso, vários países que faziam parte do Corpo Khrushchev, como a Polónia e a Finlândia e outros mais, todos eles entraram dentro da NATO. O que é certo é o seguinte: todos estes países que entraram dentro da NATO entraram contrariando um acordo verbal, embora não tivesse sido escrito, foi um acordo entre cavalheiros que devia ter de alguma forma sido mantido, em que a Rússia unicamente podia, para que de alguma forma que a NATO não se movesse para perto das suas fronteiras. As pessoas não entendem por vezes esta razão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia vinha avisado desde bastante tempo
principalmente desde Vladimir Putin entrou no governo e desde 1922, que Vladimir Putin vinha dizendo, por favor, não cheguem perto das minhas fronteiras. Vladimir Putin frisou várias vezes este facto como sendo aquilo que chamamos como uma linha vermelha, um red line, que ele não podia permitir que acontecesse. Mas infelizmente a NATO julga-se senhor do mundo e pensa que só ela é que sabe o que é certo ou não sobre o mundo. Mas devemos aprender uma coisa, que é o seguinte: o nosso direito acaba quando começa o direito dos outros. E devemos ter a capacidade de poder respeitar também o território dos outros. Isto aqui à minha volta é o meu território. Eu aqui é o meu espaço. Se alguém chega muito perto de mim, está a interferir no meu espaço. E eu aí, se essa pessoa continua constantemente na minha cara, eu tenho que tomar ações. Não estou aqui a defender a Rússia, ok? Não quero que pensem que eu estou aqui a defender a Rússia. Não estou a defender nem estou a condenar. Estou apenas a trazer factos. Cada um de vocês cozinha os ingredientes conforme quiserem. Eu dou-vos os ingredientes e vocês cozinham a coisa. E se vocês acham que realmente é certo aquilo que a América e o NATO está a fazer com a Rússia, pois vocês são os únicos responsáveis pelos vossos pensamentos e pelas... como é que é dizer? Sobre as ideias deles criados, não é? Mas pensem no seguinte: imaginemos que a Rússia se fazia amiga com o Canadá ou com aqui o nosso vizinho México também, e punha aqui bombas nucleares apontadas para a América. Como é que vocês acham que a América ia de alguma forma responder a essa agressão? Tudo é fácil quando estamos nos nossos sapatos e quando não temos a capacidade de nos ponermos nos sapatos dos outros. Eu estou a falar disto tudo pelo seguinte: como eu disse nos últimos 2 episódios, para melhor compreender o futuro, temos de ter a capacidade de compreender o presente com as lições que aprendemos no passado. Só assim tivemos uma maior capacidade de antever o que pode vir-nos no futuro. E uma coisa é certa: se continuarmos por este caminho, eu não acredito que nada de bom pode vir para a humanidade. A América continua em declínio, a China continua em ascendência, embora não tanto como se faz crer, mas o mundo está a transformar-se, sem dúvida. Brevemente teremos o BRICS, que vai fazer concorrência e de alguma forma, numa tentativa de tentar tornar o dólar como a moeda mundial, que de alguma forma serve para as transações internacionais entre os mercados de bens e serviços, e principalmente energéticos, como é o petróleo. Por isso, uma grande razão que o dólar continua a ser tão forte é porque o dólar continua a ser a única moeda em que se pode transacionar petróleo. Isto era, as coisas estão a mudar. Hoje em dia a China e a Índia e a Rússia já estão a fazer transações de energia sem usar o dólar. Estão a usar rublos, estão a usar moedas que fazem parte da Rússia e estão a usar as moedas que fazem parte da China. O que é certo é o seguinte: o mundo está em transformação. A Guerra Fria hoje está mais quente do que nunca. A Guerra Fria, que tinha talvez terminado, segundo se pensou, com o Mr. Boris Yeltsin, depois de Mikhail Gorbachev ter de alguma forma começado essa revolução do glasnost e perestroika, foi sem dúvida Boris Yeltsin quem acabou por desmantelar a ex-União Soviética. Vladimir Putin veio depois e veio com uma mentalidade mais forte, que tentando recriar de alguma forma, não digo o Império Russo, mas uma Rússia forte, uma Rússia mais forte, mais capaz de poder fazer frente a todos, mas de uma forma inteligente. Independentemente do que é que cada um de vocês acredita sobre Vladimir Putin, não podemos nunca menosprezar o inimigo. E Vladimir Putin é um homem extremamente inteligente. Não é louco, nem está louco, nem se faz louco. Embora muita gente pense e acredite que nós devemos ver ele como um louco, ele não tem nada de louco.
Ele é um ex-agente dos serviços secretos russos. Uma pessoa extremamente inteligente e extremamente preparada a todos os níveis, com conhecimento político e geoestratégico a nível mundial, realmente acima de qualquer um governante que atualmente está em qualquer um dos países que governam o mundo. E é isso que às vezes as pessoas esquecem-se. Só falamos mal do inimigo, mas esquecemos de tentar compreender o inimigo. Em vez de unicamente apontar o dedo, devemos pensar o seguinte: quando apontamos o dedo a alguém, vamos dar a apontar 3 para nós mesmos. Por isso, cuidado com o Vladimir Putin. Ele tem uma mentalidade fria, calculística e lógica. Ele está-se pouco importante para os vossos sentimentos. Para os vossos, para os meus e para o do mundo inteiro. Ele unicamente age de acordo com uma lógica que, de alguma forma, faz parte da sua ideologia e daquilo em que ele acredita. Cuidado com isto. A Rússia é extremamente perigosa. A Rússia é, neste momento, o país com o maior armamento nuclear no mundo inteiro. Ele pode destruir o mundo inteiro várias vezes. A Rússia tem aproximadamente cerca de 5.600 ogivas nucleares ativas. Tem aproximadamente cerca de mais 10.000 retiradas que pode pôr no ativo a qualquer momento que lhe dê na cabeça. Isto é suficiente para destruir o nosso sistema solar inteiro, não é só o planeta Terra. Uma coisa é certa: a Guerra Fria trouxe-nos algumas indicações daquilo que é o mundo, daquilo que são as pessoas. Ronald Reagan, voltando atrás, Ronald Reagan trouxe, sem dúvida, aquilo que, de alguma forma, parou a Guerra Fria pelo seguinte. Ele, em 1983, criou o SDI. O que é o SDI? É o Service Defense Initiative. O que é o Service Defense Initiative Shield? O Service Defense Initiative Shield foi um sistema que ele criou para criar aquilo que nós chamamos como a Guerra das Estrelas. Ele tinha criado um número de satélites que teriam lasers bastante fortes para poderem detonar qualquer ogiva nuclear que atravessasse a estratosfera. Ou seja, todos os ICBMs, todos os intercontinentais mísseis que tivessem que atravessar as altas atmosferas para poder entrar na América, ele destruía todos. Esse sistema era conhecido por todos como o sistema da Guerra das Estrelas. Extremamente caríssimo, da ordem dos trilhões de dólares na altura, horrível, um preço absurdo. Mas uma coisa é certa: o medo desse sistema ter sido posto no ativo foi talvez um fator determinante para acabar com a Guerra Fria. Porque a Rússia estava num declínio económico brutal e não tinha a capacidade de poder competir com a América nesse sentido. Eu acredito que foi, sem dúvida, esse sistema que o Ronald Reagan tentou, de alguma forma, trazer ao mundo para defender os países que faziam parte das suas alianças, que trouxe à União Soviética a sensatez de pensar que não podia tentar continuar a competir com a América a nível tecnológico nem a nível económico para poder suster uma corrida ao armamento e ao desenvolvimento de sistemas de defesa ou de ataque nuclear ou de outro qualquer sistema. Eu penso que aí foi realmente, sem dúvida, que Ronald Reagan trouxe a União Soviética a joelhos, e foi por essa razão, talvez, que Mikhail Gorbachev, apesar das suas ideias já liberais e mais avançadas de querer trazer ao povo russo uma maior liberação através dessa abertura e transparência que ele, de alguma forma, quis trazer através desse sistema que era o Glasnost e Perestroika, que todos nós conhecemos como a Perestroika, não é? Foi sem dúvida um fator determinante no fim, digamos. Eu não considero bem o fim, porque eu acho que a Guerra Fria de verdade nunca chegou a acabar, porque depois do desmantelamento da União Soviética a Rússia continuou a ter, de alguma forma, uma capacidade nuclear capaz de destruir a América e o mundo inteiro. E eu não acredito que a Rússia tenha, de alguma forma, tirado os seus objetivos militares e civis no mundo inteiro
do sistema de defesa da sua integridade territorial. Uma coisa é certa, a América tinha um sistema de lançamento de mísseis em caso de um primeiro ataque feito pela Rússia. A América tinha um sistema de que tinham que ser, caso passado meia hora, se ninguém respondesse, os mísseis seriam lançados por as pessoas que estivessem vivas ainda. Na Rússia tinha um sistema diferente, tinha um sistema chamado mão morta, the dead hand. The dead hand era um sistema que era o seguinte: em caso de ninguém travar o sistema automaticamente lançava todas as armas nucleares que estivessem no ativo contra os seus alvos já especificamente selecionados. Au! Assustador, sem dúvida. Por isso, o MAD era sem dúvida um sistema que conseguiu manter a Guerra Fria fria. Apesar de, como eu disse, não acreditar que a Guerra Fria tenha sido alguma vez fria. O que é certo é o seguinte: a humanidade sobreviveu durante estes anos todos numa paz relativamente sustentável pela humanidade inteira, apesar de muitas guerras terem acontecido pelo mundo e que foram suportadas por estas duas ideologias, a democrata e a socialista, ou seja, comunista e liberal de alguma forma, não é? O que é certo é o seguinte: sobrevivemos. O quanto mais iremos sobreviver, pois eu não sei. Estamos a atravessar, sem dúvida, uma crise incrível a nível mundial que parece ninguém estar atento. A China continua a rodear Taiwan com mais de 15 navios atualmente, 16 navios para ser mais próprio e exato. A Rússia continua a ponderar de alguma forma o uso de armas táticas nucleares. A Rússia tem, sem dúvida, o seu sistemas nuclear num alerta bastante elevado. A América e o mundo continuam a querer derrotar a Rússia. Não sei qual o objetivo realmente desta agressão, nem de uma parte nem de outra. O que é certo é o seguinte: a Rússia é fogo. E quem briga com o fogo queima-se. Espero que o mundo tenha essa sensibilidade de compreender que os nossos direitos acabam quando começam os direitos dos outros. A Rússia tem a sua razão, de alguma forma, de suster esta guerra e, de alguma forma, não está tão errada como as pessoas às vezes pensam. Por isso eu aconselho a vocês desse lado a não escutarem muito aquilo que os meios de propaganda que existe através dos nossos mídias vos empanturrem a cabeça com aquilo que eles querem, que de alguma forma lhe convém. Tenham vocês a capacidade de ler entre linhas, tentarem fazer uma procura mais profunda e tentarem ver o outro lado, porque é a melhor forma de compreender realmente o que está a passar. Se estivermos só a ver do nosso lado, nunca vamos compreender o outro lado. Tenham a capacidade e a flexibilidade de se meterem nos pés dos vossos inimigos e aí compreenderão mais a razão porque é que eles agem da forma que eles agem. E talvez os vossos inimigos não sejam tão inimigos como vocês pensam. Isto não é só uma questão ideológica que está aqui em questão, não é só uma questão nem ideológica nem económica, é da sobrevivência da humanidade. Uma coisa é certa: esta guerra é errada em todos os sentidos. Estão a morrer centenas de milhares de pessoas que não deveriam estar a morrer por estas razões. Ok, hoje já fui demais com estas conversas, mas queria ter trazido a vocês pelo menos uma antevisão sobre aquilo que aconteceu durante a Guerra Fria. Uma coisa muito por alto, não quis aprofundar muito cada tema destes, porque cada tema destes só por si merece um episódio de várias horas. Principalmente a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a crise da Baía dos Porcos com a Rússia, as guerras, as próximas guerras que existiram entre a América e a Rússia, a guerra no Afeganistão entre a Rússia
e o Afeganistão, a Guerra dos 6 Dias a Israel. Há aqui várias coisas que realmente há aqui pano para mangas para falarmos sobre muitos assuntos. O desenvolvimento do sistema da Guerra das Estrelas da América, a crise do petróleo de 1962. Há aqui um número incrível de assuntos. Podíamos falar sobre a Guerra Mundial, o desenvolvimento das bombas nucleares, o projeto Apollo que levou o homem à Lua. Todas essas coisas fizeram parte da Guerra Fria. E uma coisa é certa, o mundo hoje é um mundo melhor. Esperemos que possamos continuar no desenvolvimento das tecnologias e daquilo que traz à humanidade uma vida mais fácil e mais livre para poder ser mais eles próprios, não é? Ok, malta. Já é tarde e esta conversa já vai longa outra vez. Até o próximo episódio e fiquem bem onde quer que esteja no mundo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo episódio.